Estamos de volta com o Band Cidade, eleições 2020. Ontem você viu aqui que os candidatos a prefeito de Florianópolis foram definidos. Hoje é a vez de saber quais são os postulantes ao cargo de prefeito em Joinville, a maior cidade e o maior colégio eleitoral do estado. Veja. O empresário Adriano Silva é o candidato do Novo, com Rejane Gambim como vice. É a primeira vez do candidato na carreira política. O candidato do PSTU é o professor e militante LGBT Adriano Mesnerovic, com Ricardo Lautert de vice. Anelísio Machado vai concorrer ao cargo de prefeito pelo Avante e vai ter Joacir Siqueira de Souza como vice. O deputado federal Darcy de Matos é o candidato do PSD. É a terceira vez que tenta chegar à prefeitura. O vice vai ser Rodrigo Facchini, do PSDB. Eduardo Zimmermann é o candidato do PTC à prefeitura de Joinville. Capitão Ávila vai ser o candidato a vice-prefeito. O ex-vereador e atual deputado estadual Fernando Krelin é o candidato do MDB à prefeitura de Joinville. A candidata a vice é Rosane Bonessi. Francisco de Assis é o candidato do PT. Ex-vereador e deputado estadual por 2 mandatos, vai ter Antônia Grigol como vice. O candidato do PDT é o engenheiro agrônomo James Schroeder. Está no 3º mandato como vereador em Joinville. O nome do vice ainda não foi definido. O empresário da construção civil Ivandro de Souza vai disputar a eleição pelo Podemos, com Angélica Ponciano do Democratas como candidata a vice. O ex-vereador Levi Rioche vai concorrer pela Democracia Cristã, com Simone Ritter de vice. O ex-delegado Marco Aurélio Marcucci é o candidato do Republicanos à prefeitura de Joinville, com Israel Petróleo como vice. Maíra Cousani é a candidata do PSOL, com Francisco Avis como candidato a vice. O candidato do Patriota é Nelson Coelho. O atual vice-prefeito de Joinville vai ter Sérgio Duprá como candidato a vice. Tânia Eberhardt vai ser a candidata do Cidadania. A ex-secretária municipal e estadual de saúde e ex-vereadora vai ter professor Anselmo do Solidariedade como vice. Hora de análise aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. 14 candidatos vão disputar o cargo de prefeito em Joinville. Explicável. É muito explicável. Nós temos uma vacância de poder em Joinville. Calma, o prefeito continua lá. É que o Udo Deller, depois de quase 8 anos, não concorre mais a prefeito. Ele não pode concorrer à reeleição. Então, vocês podem observar 2 coisas clássicas nessa eleição em Joinville. Muito poucas coligações. Muito pouca gente com um vice de outro partido. Porque a maioria tem chapa pura. Não deu para construir uma aliança com todo mundo. E também em Joinville não houve nenhuma aliança de esquerda, por exemplo, nem de direita. Poucas candidaturas estão formatadas para a nova realidade da cidade. Detalhe interessante sobre o deputado Fernando Krelin, Rodrigo, que o Fernando Krelin é uma espécie de Pedrão de Joinville. Ele foi o vereador mais votado da história do município, agora é deputado estadual e quer ser prefeito de Joinville, apoiado por Udo Deller. Dizem que esta é uma situação que o torna vulnerável ou que fortalece. Quem se vale muito disso é o deputado federal Darcy de Matos, do PSD. Vamos aguardar, então, como se desenha a eleição de Joinville. É muito complexa. Roberto, fica aqui comigo, vamos falar agora do impeachment, ou dos processos de impeachment contra o governador. Deixa eu vir aqui para 2, então. Olha, a Assembleia Legislativa definiu os nomes dos 9 deputados que vão compor a comissão especial que vai analisar o 2º pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Rainer. Por 29 votos e 1 abstenção, os membros foram aprovados. Vão integrar a comissão os deputados Ada De Luca e Valdir Cobalcini, do MDB, Ana Campagnolo, do PSL, Márcios Machado, do PL, Fabiano da Luz, do PT, Kennedy Nunes, do PSD, Ana Paula da Silva, do PDT, Nazareno Martins, do PSB e Sérgio Mota, do Republicanos. A deputada Ada De Luca, integrante com mais mandatos, vai convocar a reunião para a escolha do presidente e do relator. A comissão vai analisar o pedido de impeachment formulado por um grupo de advogados e empresários e tem como motivação ações do governo no combate à pandemia, como a tentativa de construção do hospital de campanha em Itajaí, que não ocorreu, e a compra dos 200 respiradores por R$33 milhões com pagamento antecipado. E aí, Roberto, mais uma comissão já formada e parecer um pouco mais equilibrada do que a primeira, em termos de pró-governo e contra-governo. Você também pensa isso? Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação porque, para muita gente, os deputados da chamada oposição, que é muito grande na Assembleia, contra Carlos Moisés da Silva, relaxaram.
Relaxaram porque o outro processo já está lá na frente e pode trazer. Agora, observem o seguinte, a líder do governo conseguiu entrar, Márcio Machado, que deu o voto para a vice-governadora também, mas isso, dentro do cômputo geral, também não é significativo. Tem tudo para ir além, a não ser que haja uma surpresa. Muito difícil na Assembleia ocorrer surpresa hoje. Se for contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Raia, tem surpresa. Se for a favor, nem pensar. Bom, Roberto, isso é o segundo pedido de impeachment, mas vamos falar agora do primeiro pedido de impeachment, esse mais adiantado. Sim. O colegiado de Carlos Moisés divulgou uma carta aberta à sociedade bastante dura defendendo o governador, isso na véspera da escolha dos nomes do Tribunal Misto que vai acontecer amanhã. Exatamente. Por quê, Rodrigo? Porque os 46 integrantes do governo, primeiro escalão, o chamado secretariado pleno, demonstraram muita indignação com a possibilidade do governo, que tem ações, na opinião deles, exatamente corretas no controle do gasto público, na transparência, ser retirado do poder para que os antigos inquilinos do centro administrativo voltem a administrar. Eles estão falando sobre tudo em cima dos contratos que foram quebrados por este governo e que eram contratos de milhões de reais. Outro detalhe interessante, a gente ouviu agora essa reportagem sobre a nova sede do Detran. Uma das empresas, a empresa que é proprietária do prédio, faz parte de uma das associações que entrou com o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. A coisa está muito alinhavada, está muito costurada, tem muitos interesses. E amanhã, exatamente, o Tribunal de Justiça, por sorteio, entre 90 desembargadores, escolhe os 5 da comissão e a Assembleia, entre os 40 deputados, também escolhe 5. O presidente Júlio Garcia vai, evidentemente, não constar nesta lista. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O novo caça sueco da Força Aérea Brasileira foi transportado para o aeroporto de Navegantes, no litoral norte do estado. A operação de transporte envolveu militares da Aeronáutica, Polícia Militar e Guarda Municipal. Houve fechamento de ruas para a passagem do comboio. O avião deve ficar no aeroporto de Navegantes até a próxima sexta-feira, quando vai decolar com destino ao aeroporto de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A aeronave é a primeira de 36 caças comprados pelo governo brasileiro por 4 bilhões de reais, junto à empresa sueca Saab. O avião deve ser apresentado de forma oficial no dia 23 de outubro. A primavera começou nesta terça-feira. Hoje à noite e o dia vão ter a mesma duração. É o equinócio de primavera no hemisfério sul. Meteorologistas apontam que a estação vai ser influenciada pelo fenômeno Laninha. Acompanhe. Ai, ai, a primavera. Época em que o dia a dia fica mais colorido, que com o passar do tempo o clima vai ficando mais quentinho para se aproximar do verão. A primavera começou mesmo às 10 horas e 31 minutos da manhã desta terça-feira, dia 22 de setembro. E foi nesse horário porque é quando o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem exatamente a mesma quantidade de energia solar. Ou seja, é quando o Sol fica exatamente em cima da linha do Equador. Com o passar do tempo, o hemisfério sul vai recebendo mais e mais energia do Sol, dando uma carinha toda diferente para o clima. Como é que vai ser esta primavera em relação ao tempo? Com a tendência do fenômeno Laninha estar atuando, isto significa que teremos chuvas em torno da média abaixo da média. As características maiores são para ficar abaixo da média histórica. Também não vamos esquecer que normalmente no mês da primavera também é o período mais chuvoso, historicamente é um período mais chuvoso, tá? Então, mesmo que chova abaixo, pode ser que em algumas regiões, tá, fique com boa chuva, não dá para descartar essa possibilidade. Mas ela deve ser mal distribuída durante o período e também um espaçamento maior, quer dizer, teremos mais dias com sol predominando durante este período. E para essa primavera, a EPAGRE também informa sobre a possibilidade de tempestades e temporais acontecendo com um pouco mais de frequência, inclusive com a possibilidade de granizo. O fenômeno Laninha é um dos principais responsáveis pela mudança de clima nessa época do ano. Em relação ao ciclone tropical para o litoral, tá, normalmente isso também pode ocasionar ressaca, principalmente agora em setembro e também no mês de outubro. Então, são essas as características básicas, tá, sobre a primavera que temos, e as temperaturas deverão, devido ao Laninha, devido a ter um espaçamento maior de dias com sol, deve também ter temperaturas mais elevadas sobre Santa Catarina.
E para quem gosta de um clima mais agradável e mais colorido, a primavera já chegou. Uma área de alta pressão no litoral sul do Brasil afasta-se para o mar no decorrer do dia de amanhã. Mesmo assim, influencia no tempo nesta quarta-feira. Detalhes na previsão do Band Cidade. O dia vai ser de tempo firme com sol em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, tem variação de nuvens e chance de chuva fraca e isolada no início e no fim do dia, devido à circulação marítima. As temperaturas vão amanhecer com mínimas entre 0 e 3 graus nas áreas altas do Planalto Sul e condição de geada, e sobem ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Criciúma, variação entre 8 e 28. Em Urupema, mínima de 0 e máxima de 19. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 28 graus. No próximo bloco tem o esporte no Band Cidade. Nossos repórteres foram às ruas para saber o que o torcedor tem achado do desempenho dos times catarinenses até agora no Campeonato Brasileiro. Nós já voltamos, fique com a gente. Band Cidade.